Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você, empresário, dono ou dona de empresa, especialmente da pequena e da média, ao nosso terceiro episódio da segunda temporada, Gestão 360. E essa temporada está extremamente especial. Temos participações de convidados que vêm muito agregar no modelo de gestão. E hoje quero começar com uma frase que você vai entender completamente até o final do episódio. Nada é o que é até que você atribua o significado. E hoje o significado que a gente vai buscar é o sentido genuíno do que é empreender. Vou dividir esse episódio com os meus aí companheiros de guerra, de jornada, Dr. Fabiano. Vamos para cima, né? Boa noite. A Maria, nossa consultora. Seja muito bem-vinda, Carol, ao nosso podcast de hoje. E o assunto que você vai falar é muito importante, porque as pessoas elas estão sempre vendo o lado do empreendedor, aquele que tem uma vida boa, né? Mansa. Tranquila. Mas hoje você vai falar para eles como que é a vida do empreendedorismo. Boa noite, eu agradeço o convite. Sou muito grata pela doutora Patrícia, doutor Fabiano. Obrigado. E a nossa convidada é a Carol, da Zari. Ela milita, né? Ela empreende no ramo das semijóias aqui na cidade de Limeira e na Baixada Santista. É uma empreendedora, a gente pode dizer que nasceu empreendendo, né? Então, bem pouco aí tomou consciência da adolescência e já escolheu uma profissão. E a Carol, ela tem uma história muito interessante. Ela fez uma migração de carreira, né? Então, não basta empreender, mas ela ainda teve uma troca aí de ramo. Ela inicia aí com os seus 14, 15 anos no ramo da beleza, permanece por mais de 20 anos empreendendo neste ramo. E aí, de repente, ela vai contar aqui pra gente como que ela fez essa transição para hoje aí estar dominando o mercado das semijoias. E a Carol também tem uma questão bem interessante, o modelo de contratação de equipe. Ela também tem vamos falar, a mão de obra dela também tem uma contratação diferenciada. Então, a gente vai conversar como que impacta essas pessoas, como você forma esse tipo de profissional. Ela vai falar também como ela fez essa transição, como ela decidiu não seguir uma carreira seletista, né? O que motivou ela, de fato, a empreender e, pela segunda vez, também decidir empreendendo. Então, é sobre isso que a gente vai estar conversando nesse episódio. Nós vamos falar também de produtividade, de conciliação, né, de carreira profissional, pessoal. Vamos falar como ela instrumentaliza, porque, como eu falei, ela tem um modelo de contratação diferente. Então, como que ela monta esses procedimentos para que, de fato, o que ela imagina lá na cabeça dela chegue na ponta. Então, é sobre tudo isso que a gente vai estar conversando. Eu vou começar, Carol, então acho que você pode começar falando um pouquinho da sua história, né? Por que tão cedo você decidiu que você gostaria de ter o seu próprio negócio? Como foi que despertou isso em você? E a gente vai completando. Então, despertou assim. Eu sou nordestina, morava na roça, né? E estudava na cidade. E aí todos os dias acordando cedo, estudando, voltando, tinha que ajudar meus pais na roça. E aí eu fui vendo que o futuro que eles tinham não era o que eu queria para mim, para minha vida, entendeu? E aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer, trabalhar, que eu possa ajudar mais a minha família sem ser na roça, entendeu? E aí o que veio na minha cabeça? Vou estudar e vou me capacitar em alguma coisa que aonde eu chegar, eu conseguir trabalhar, entendeu? Porque eu vi que o serviço na roça é puxado, né? Não sei se vocês sabem. Sim, é muito pesado. E aí eu fiquei estudando, eu fui analisando, fiz o curso de manicure. Aí do curso de manicure, a minha professora chegou e falou assim, vai ter curso de cabeleireira, quero ver quem é que quer se inscrever. E eu tinha 14 anos na época, né? E aí eu falei assim, aí eu quero. E aí eu fiz o curso, me adaptei mais por
o corte, né? Uhum. Eu decidi que era a minha carreira ali. Então, naquele momento, eu decidi que era isso que eu queria. E aí, eu fui fazendo curso, fui me aperfeiçoando, comecei a trabalhar de auxiliar, trabalhei durante 2 anos e com 17 anos eu decidi sair de casa. Tá. Ganhei o mundo. E aí, vim para Santos. Ganhou boletos. Ganhei boletos. E aí, vim para Santos. Em Santos, quando eu cheguei, né, eu comecei a trabalhar de auxiliar. Trabalhei um tempo de auxiliar e comecei a continuar fazendo os aperfeiçoamentos de corte, de química. E aí, então, comecei a trabalhar mesmo na carreira. E aí, foi indo que em 2003, eu abri meu primeiro salão. Olha só. Aí, eu Você abri veio meu... de onde mesmo? Eu sou Você veio da onde? da Paraíba, da Paraíba. minha E veio pra cidade Santos. de Esperança. Ah, entendi. E desceu para Baixada Santista, tem que ser corajosa, hein? Corajosa aí, não. É empreender na veia. É. Ah, E aí, você sabe, né? Passamos dificuldade, mas estou aí, firme. Fiquei no salão há 22 anos, trabalhando no salão. E aí veio a pandemia. A gente teve que reinventar. E aí, por que não? Meu marido teve sempre o sonho, ele sempre trabalhou com joias, né? E aí ele falou assim, vamos mudar. Falei, mudar para onde? Vamos mudar para o interior. Falei, nossa, interior, sim. Só que lá a gente vai ter mais liberdade de trabalho, vai ser mais calmo. E você pode ficar em casa. Aí eu falei, não, em casa eu não consigo. ah. E aí eu comecei a trabalhar numa galvânica aqui. Trabalhei, fui conhecendo como era os métodos todo, do banho, né? processo. E aí veio a hora da gente abrir a nossa empresa. E esse sonho dele, que está realizando hoje, que já está há 1 ano, é dele também de pequeno. Desde os 14 anos também ele empreende, também trabalha com joia, né? Faz joias. Olha que bacana. Aí você falou que a gente não poderia falar de empreender em casal, também podemos, né? Ah, é? Empreende em casal, legal. Sim, somos um casal, né? Essa empresa são 3 sócios, né? Eu, meu esposo e o Leandro. Que bacana, legal. E você colocou uma questão, né, de... Isso é uma característica bem interessante nos empreendedores genuínos, né? Que é aquele raiz. Ele vem de uma necessidade, só que ele não visualiza que poderia ser por um emprego formal. Porque ele entende que ele tem que romper uma barreira muito grande. Né? Então, você percebeu que a barreira que você teria que romper, ou seja, a vida que os meus pais estão me proporcionando não é o que eu quero, então você identificou que seria uma barreira grande. Então, que você precisaria também ter um desafio grande. E só parabéns, viu? Obrigada. Uma idade assim muito nova, né, para tomar esse tipo de decisão. E graças a Deus você foi muito bem sucedida. E eu falo que nesse ponto a sua história ela combina muito com o do Fabiano. O Fabiano, ele... Eu trabalhei, ia falar agora também, eu também vim da roça, né? Da roça. Trabalhei na roça. Aí só que eu olhei aquilo, eu falei, viu? Olha, com todo respeito ao pessoal da roça, que a gente sabe que a maravilha do mundo tá lá. Só que é uma coisa que, não, financeiramente falando, não tem muito futuro, porque infelizmente não é valorizado aqui no Brasil. Para quem Você trabalha. vê, para quem trabalha na roça ali, né? É gostoso, é uma coisa que a pessoa gosta. Mas valorização profissional não tem. Você vê, a pessoa vai plantar ali, eu colhi algodão. Aí você anda pra lá e pra cá, um saco de algodão, você pega um negócio desse tamanho aqui, depois não vale nada. Né? Não vale nada. Então, você colhe abobrinha, uma caixa de abobrinha, uma caixa de vagem, caixa de tomate, é um baita de um trabalhão, e depois você vai vender, chega lá, parece que não vale nada, né? Um pé de alface vai vender R$1, R$2. Eu falei, viu, que negócio doido é esse aqui? Falei, isso aqui não é pra mim, não. Aí comecei a olhar assim, eu falei, além de ser pesado, uma coisa que eu vi é que a galera parece que não prosperava, porque se você tiver uma pequena propriedade, que é o que a gente chama de agricultura familiar, só faz para comer mesmo, né? Acaba não, né? E aí eu fui vendo aquilo, eu falei, isso aqui acho que não é para mim não, vou caçar um meio de estudar e buscar alguma outra coisa. E aí a gente vem, né, da questão do empreender, né? Uma grande característica do empreendedor, e vamos falar do empreendedor aí raiz, né, aquele que ele nasce, é exatamente essa facilidade de romper com padrões.
Então, a gente fala muito, né, que o meio tem uma influência. Ele tem sim. E por isso que para empreender você precisa transpor isso, porque o meio está exercendo uma influência para você. Qual que era? Uma sequência natural, você se dedicar àqueles afazeres que seus pais, né, ali disponibilizaram até para você. Então, o empreender, ele exige a todo momento você quebrar padrão. Então, quando a gente fala que ele tem que ter a característica da inovação, da criatividade, é exatamente por esse instinto, né? Eu falo que até um instinto. E eu brinco que o Fabiano é um empreendedor nato também, diferente de mim. Eu tive que me desenvolver para empreender. Duas, né? Diferente também da Maria, que também teve que se desenvolver para empreender. Um foi forçado mesmo a barra devido a um acidente de trabalho que eu tive. Segundo, também fui forçada a ser a empreendedora. Né? Porque até então eu queria ser só prestadora de serviço. Então na verdade, depois a gente vai ver, né? Eu não sei também. E quando eu me formei, na verdade, eu nem sabia muito o que era empreender. O empreendedorismo já estava em mim, mas eu meio que sem saber. E depois, era por um instinto, né? Quando eu me formei, eu fui advogar, eu falei, viu, mas espera um pouquinho, eu tenho que entender de contas a pagar, contas a receber, gestão de pessoas, gestão de coisas, prazo, contratação, demissão, fluxo de caixa, controle de estoque. Sim. E são coisas que você não imagina, né? Porque Verdade. quando você pensa numa profissão, você pensa só meio que no lado bom do negócio, né? Ninguém eu vou advogar, o cara vai chegar aqui, vai me pagar X mil reais para fazer um processo, eu vou fazer, mas espera um pouquinho. Quem vai fazer? Quem vai organizar a agenda? Quem vai cumprir os prazos? E quando eu estiver no fórum, quem fica no meu escritório? Quer dizer, são várias perguntas que a gente, às vezes, né? O empreender, mas empreender é maravilhoso. Para quem gosta. É um desafio, mas é diário, um desafio. né? É o que eu chamo. O seletista, ele fala, não, eu não quero empreender. Aí é o comodista. Porque... Eu não digo comodista, na verdade, ele quer a estabilidade, né? E coisa que o empreender, ele exige a todo momento você está tendo que romper. Você tem que romper. Porque quando você fala crescer, o crescer, ele é escada, né? É degrau. Então, e a maioria não está disposto a passar por um sofrimento, por uma dor. Mas eu entendo que tá tudo certo. Tá tudo bem se você decidir isso. Eu fiz prova para ser funcionária pública, mas por causa de quê? De estabilidade, certo? Era o que era, as pessoas falavam que eu queria estabilidade. Eu fiquei 1 ano. Falei, não quero isso para mim. Eu quero ser alguém na vida. Mas o alguém que eu queria ser é ter uma profissão, mas não empreender. Então, por um acaso mesmo. Você não queria? Não. Né? Porque você não tinha. Não, eu fiz a prova, passei. Entendi. Em segundo lugar, na época, eu fui pra prefeitura trabalhar, eu era funcionária pública. E não quis. Eu fiquei 1 ano só. Você vê que é um sonho do pessoal, né? Eu exonerei meu cargo. Exonerei. Olha fui fazer aqui. segurança, exonerei meu cargo e fui. Mas eu queria ter profissão na época. Profissão, diferente de empreender. Então, conforme foi passando o tempo... Foi vendo que, na verdade, ter a profissão era empreender de verdade. Era. E o que acontece? A gente começa dessa forma meio amadora, né? Igual a Carol começou, o Fabiano começou. Eu já vim um pouco mais... Quando eu comecei a empreender mesmo, já tinha uma estrutura nosso negócio. Então, eu não fui tão amadora dessa forma, porque eu já tive alguém que trilhou o caminho, né? Aí, tanto a Carol quanto o Fabiano, o que eles colocaram aqui pra gente... Você vê que foram fases que tiveram que ser construídas. Então, começou lá como prestadora de serviço, porque o que eu vejo, o problema não é você ser seletista, não é você ser prestadora de serviço, não é você ser empreendedora. É você estar bem na condição que você tem. O problema é você ser seletista e ficar pensando, nossa, mas eu deveria estar ganhando isso, eu que deveria conquistar isso. E você se acomodar. Aí sim, a questão da acomodação. Isso sim é ruim. Mas se você é seletista e você tá confortável naquela situação... E tá contente com isso, tá tudo bem. Tudo né? bem. Tudo bem. Né? Você é prestadora de serviço e tá confortável com essa situação, tá tudo bem. Agora, você é uma prestadora de serviço e quer ganhar como uma empresa? Não vai dar certo. A conta não vai bater em algum momento. Então, eu acredito que... essa seja a questão da gente entender essa evolução. E agora, Carol, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente. Então, você foi lá, decidiu que você queria ter uma condição
de vida, né? Não vou nem falar só a questão financeira, uma condição de vida diferente. E foi lá, entendeu pelo conhecimento, se profissionalizou. Mas em que momento você percebeu que só aquilo não bastaria? Foi assim, quando eu percebi que eu queria ajudar outras mulheres, como eu estava precisando naquele momento de fazer essa mudança, eu vi que eu precisava ajudar mais mulheres naquelas condições de quê? De ter uma renda extra. Ela pode estar trabalhando de CLT, de boa, mas ela tem a segunda renda, porque hoje em dia, aqui no Brasil, está muito difícil, né? Você só se manter com um emprego, né? Sim. Então, a gente pensou junto, né? Eu e meu esposo, né? E ele falou assim, meu sonho é esse, e vai dar certo com o seu sonho, que você quer ajudar mulheres. Eu sempre pensei em empreender as semijoias, colocar as semijoias, porque joia mesmo agora está difícil todo mundo, né, comprar, e pôr um preço mais acessível para todo mundo usar uma joia, né? E ele pensou, nós pensamos junto, então surgiu a Zari, né? Que a gente trabalha com mulheres, hoje a gente está com 80 mulheres no nosso Olha, grupo. Que legal. E cada dia mais a gente lidar com mulher é muito bom. Porque mulher é aquilo, né? Mulher, ela quer ser protetora dos filhos, ela quer cuidar da família, né? E nós levamos a Zari até ela para ela ter uma independência financeira. Que bacana. Além Então, ela de tudo, um trabalho consegue- social, né? Isso. Bacana. E você percebe que tem muito a ver com a sua própria história, né? No momento que você se viu aí, a pandemia, Sim. tirou o seu chão, profissionalmente falando, e você teve que voltar para casa, vamos dizer assim, e ficou talvez aí perdido. O que que eu vou fazer, né? Então, como você passou por essa angústia, Isso. hoje dentro da Zari, você Dentro promove isso. Isso. Nossa, parabéns. Isso a gente pode dizer que é viver de um propósito, né? Quando você atrela a sua história de vida com o seu negócio. Então, eu acredito Isso. que você consiga aí se realizar, né? Vamos dizer assim. Hoje eu me sinto realizada profissionalmente e como é que chama? Pessoalmente. Pessoalmente. Que bom. Eu lembro que um café que a gente tomou juntas e você falou assim, com seu olho até brilhou quando você disse, né? E você falou assim, imagina, são mulheres que não teriam oportunidade porque tem que conciliar com os afazeres de casa e não tem, assim, uma perspectiva. Não tem. Então, Hoje eu tenho uma supervisora, né, que ela capta clientes, né? E ela vai no morro, lá em Santos tem morro, né? sim. Uhum. Então ela sobe o morro, vai até a cliente marca, né? Ela vai até o morro, ela sobe, vai até a casa da cliente, faz a entrevista, faz o cadastro, ela manda para nós o cadastro, a gente faz a análise. E essas mulheres, elas estão vivendo, tem umas que só vivem com a Zari, só trabalha com a Zari, porque tem uma criança com deficiência em casa. E ela falou assim que a Zari mudou a vida dela. Então eu fico muito feliz em saber disso. Nós fizemos um evento, né, em Santos no mês de abril e tive muitas depoimentos de mulheres que tá ganhando a sua independência. Olha que bacana. O pessoal o seu grupo trabalha mais lá para a Baixada, ou não? Tem aqui e lá? Eu tenho umas aqui, mas o meu foco mais é na Baixada Santista. Mais é lá. Guarujá, Praia Grande, entendi. Santos. Porque de onde você veio, você conhece muita gente lá. Isso, meu esposo é de lá, de Sua Santos. esposa é de lá. Legal. E é isso. Então, é muito gratificante e Deus me abençoa cada vez mais, porque eu quero levar a liberdade financeira para essas mulheres que não têm condições de fazer um investimento, né? Que bacana. E a liberdade financeira e geográfica, né? Até porque ela trabalha, não tem horário fixo, né? Não. Acredito eu, quer dizer, ela trabalha nas horas vagas. Elas ali, são né? revendedoras, né? Ela Revendedoras, trabalha né? com revendas. Consegue Que bacana. conciliar Parabéns, pra cuidar viu? da família, né? Da Que família, bacana. da casa. E é Isso aí bom. gostoso, né? Eu vejo assim, por exemplo, que nem o nosso lá é o escritório. Às vezes a pessoa fala assim, o advogado só quer comer o dinheiro do cliente. E não é interessante que nós lá no escritório, a gente tem um lema, viu?
para eu receber o meu, lógico que eu fiz o trabalho, a gente recebe. Mas mais importante que receber é entregar um bom resultado, entregar um bom trabalho para o cliente para que ele saia satisfeito e que ele possa, inclusive, indicar outras pessoas. Então, esse é o nosso lema lá, é prestar o máximo de qualidade no serviço entregue para que ele saia realmente satisfeito. O dinheiro é uma consequência do trabalho que você faz. E se eu faço, ganho e eu entrego isso para a pessoa e ela sai satisfeita, eu fico muito mais satisfeito do que só realmente entregar e pegar o dinheiro e fazer de qualquer coisa lá, de qualquer jeito, e o negócio não dá certo. Ah, mas não deu certo, eu não tenho problema, eu já recebi o meu. Mas não é assim que funciona. Empreender não é assim. Não. Né? Por isso que eu achei bacana e oportuna a sua fala de falar que, além de você ganhar, além delas ganharem também, você está ajudando a transformar e modificar a vida dessas pessoas, né? Isso. É a transformação. É isso mesmo. E agora, eu quero que você compartilhe aí com a gente. É lógico, falamos de coisas boas, né? Mas a gente sabe que também tem os desafios, né? É o fato de você ter pessoas trabalhando, mas que não estão diretamente ligadas a você, impõe, então, um ritmo de trabalho diferente, um acesso diferente. O que você vê, assim, como uma angústia, um desafio mesmo na tratativa em relação às revendedoras? O que hoje você pode apontar como uma dificuldade? Ou foi uma dificuldade, mas você conseguiu lidar? Como é que você... No começo o meu desafio foi fazer com que chegasse lá, né? Então, meu desafio foi o quê? Escolher as coisas, encartelar, montar as maletas de acordo com cada uma, entendeu? E chegar até lá, né? E através disso, o que aconteceu? Eu tinha que trabalhar muito para chegar essas peças prontinhas para elas, né? E captar cliente lá. Então, eu tinha que montar aqui, ir para Santos, captar cliente, até conseguir as pessoas certas para mim deixar elas lá responsável. E dar mais uma folga para mim aqui em Limeira, né? Porque só era eu que fazia tudo. Então, meu desafio maior foi achar uma maneira de não me desgastar tanto, né? E aí, tipo, hoje eu te falo que para empreender aqui e no Brasil, a gente precisa do quê? De pessoas boas em nossa volta, entendeu? E hoje, minha equipe aqui, eu posso te falar que o meu objetivo é eles crescer junto comigo, que é a Viviane, que entrou na minha vida e me ajuda muito. Tá aqui sentadinha, Vivi, aplaudindo aí, você. E eu posso sair, fazer minhas coisas lá em Santos de boa, deixo ela aqui. Porque eu acho que sem a gente ter um braço direito do nosso lado, a gente não consegue chegar aonde a gente quer, né? E hoje em dia eu tenho esse braço direito aqui em Limeira, que é a Viviane, e mais um agora que consegui contratar, o William. Então, cada vez mais eu tô feliz do que eu estou fazendo, entendeu? Porque um dos desafios, né, quando a gente fala em empreender, existe uma diferença, né, do prestador, é ele mesmo que presta o serviço. Quando você fala, eu vou empreender, eu sou empreendedora, então necessariamente você tem que ter a capacidade de impactar pessoas, de atrair pessoas, né, que vistam a sua camisa, porque quem faz a entrega para o seu cliente final são essas pessoas. Então, por isso eu entendo que o seu desafio, porque assim, você ter os colaboradores dentro do seu, que eu falo, dentro do seu chão de fábrica, já é um desafio, você imagine isso à distância. Então, mais pessoas alinhadas e comprometidas com você, com a missão da sua empresa, com a visão da empresa, isso com certeza é extremamente desafiador. E não só isso, né? Eu vou além, eu falo que uma grande empresa não se faz com um CPF só, né? Pode analisar, gente, analisa as grandes marcas. Tem exército de pessoas trabalhando nessas empresas. Não tem como a gente crescer, porque sozinho eu vou até um certo ponto. Eu posso ser muito bom, mas sozinho eu vou até um certo ponto. Eu sou muito limitado. Agora, quando você começa a contratar, quando você começa a montar a sua equipe, quando você começa a montar a sua estratégia,
Você começa a ter mais mãos, mais braços, mais força, mais mentes brilhantes pensando. E isso que é a magia do empreender, né? Eu, por um momento, você sabe que eu mesmo fazia o processo, eu mesmo fazia o atendimento ao cliente, eu mesmo pagava a conta, eu mesmo ia no fórum, eu mesmo fazia audiência. Só que chegou uma hora que eu falei assim, eu tô ficando doente. Eu não vou dar conta de fazer tudo sozinho. Aí eu comecei, né? No comecinho eu já tinha uma secretária, mas depois a coisa começou. E vem processo, e vem audiência, e 3, 4 audiências numa semana. Eu falei, onde isso vai parar? E aí você acaba deixando, às vezes, até a saúde. Achando que você é o bom, que você é indispensável no seu negócio, né? E isso nós aprendemos também, que ninguém é indispensável. Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor e mais rápido do que você. Essa que é a verdade, né? Verdade. Então é importante a gente ter, eu não sei se você chegou também nesse patamar, de entender, né? Que falar, viu, sozinho eu não vou dar conta de tudo. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Quando eu percebi que estava cansada, com ansiedade lá no topo, né? E aí eu vi a necessidade de começar a contratar. Eu já me cansei só de você falar que você montava um negócio aqui, a maleta, ia pra lá, arrumava a gente lá, depois arrumava lá, daqui a pouco tocava voltar pra cá, fazer montar. Agora, Na verdade, o corpo grita, né? Agora em Santos eu tenho uma supervisora que se chama Edna e em Guarujá a Beth. Entendi, que bacana. E você colocou uma coisa que até tem um jargão, né, no mundo empresarial que eu, assim, discordo completamente. E graças a bom Deus, eu falo que eu vivo a época que isso daí está caindo cada dia mais por terra. Que diz que CNPJ não tem coração. Mas o que é um CNPJ se não for feito de CPFs? E são pessoas. No final das contas, sempre serão pessoas. Sempre. É pessoas vendendo para pessoas, pessoas comprando de pessoas. E eu ouso dizer que na era das IAs, a gente está na era das inteligências artificiais, mas o que a gente vai procurar? A gente vai procurar o humano. Eu tenho uma expressão assim, que sabe aqueles filmes que a gente via, né, na minha adolescência, eu gostava muito de Star Wars, né, essas coisas meio de alienígena, e sabe aquela sensação que sai lá 3 humanozinhos fora, brigando com as máquinas, o que eles estão procurando? Ver se eles acham algum resquício da humanidade. E é isso que a gente vai procurar. Eu brinco também que a gente... Não sei se vocês vão lembrar, na época que surgiu o telemarketing. Foi o boom. Nossa, agora o telemarketing. Hoje, quem que aguenta telemarketing, gente? Começou, a gente já... Falou, alô, você percebeu com o telemarketing, você já vai com a porta. E vai acontecer a mesma coisa com o chatbot. Quem aguenta ficar conversando com o robô, gente? Então, as empresas que entenderem que é esse CPF, que é munido de coração, eu tenho uma gestão toda voltada para a humanidade. E não significa que eu não tenho meta, que eu não tenho cobrança, que minha empresa não tem que ter lucro, que minha empresa não tem que estar em crescimento. Sim, mas junto com o desenvolvimento das pessoas. Porque o meu cliente escuta que a gente está falando aqui. Ele vai procurar pessoas. A gente não vai aguentar por muito mais tempo ficar falando com chatbot. Aliás, a gente já está, né? Vai acontecer a mesma coisa com o telemarketing. A gente não vai prosseguir a conversa. Vai acabar a comunicação. Que é robô, né? Quem que gosta de falar com robô? Gente, não é, que Maria? É aquilo? E agora ainda me inventaram, deixar o robô humanizado. Daí fica assim, olá, Patrícia! Eu falei, cara, mas que coisa mais esquisita, né? Então, daí vai ficando pior, né? Eu falo que o remendo vai ficando pior ainda. Então, você colocar isso como lema mesmo da sua empresa, esse olhar para as pessoas, desde aquelas que vão aí comprar a sua ideia até os braços direitos, que, ou seja, você vai estendendo, né, a sua potência enquanto pessoa, traçando aí para os seus braços direitos. Então, parabéns, esse é o caminho mesmo. E eu quero, assim, que você coloque aqui para a gente como foi achar essas pessoas. O que você observa quando você... O que você analisa, o que você acha que é um ponto bacana que a pessoa pode falar assim, aquele ali é um candidato a ser a mão direita? Então, a gente identifica assim, pela conversa, que para ser empreendedora, para você vender algo, você já nasce com dom. Então, a primeira conversa que a gente tem com ela, a gente já identifica que aquela pessoa é boa de venda.
ela só ainda não se descobriu, entendeu? Porque muita gente fala assim, ai, Carol, eu não consigo vender. Você vai deixar e eu vou tentar. Quando eu vejo, olha aí, bateu a meta. Então, só de conversar, você já descobre que você é uma boa vendedora. Só precisava de um empurrão, né? Sim. E é isso. Ela se Você analisa, então, através da comunicação. pela comunicação. Porque o seu negócio é vendas, né? Diretamente A pessoa só vendas, tem que ser né? comunicativa, Tem que ser né? comunicativa. E o que você tem é muito comercial, É. né? Até pelas revendas, pelas revendedoras. Então, ter uma pessoa que tem aí a comunicação aflorada é um perfil Isso. seu. Mesmo que a pessoa não tenha experiência com venda nenhuma, Mesmo que a pessoa não tenha experiência, a gente faz um treinamento. um treinamento, né? A Uhum. entrevista já é um treinamento. Ela está conversando, ela nem sabe que ela está sendo já avaliada ali. Olha que bacana. E, às vezes, a minha supervisora, ela não consegue identificar. Aí ela manda o que ela captou dela. E nós aqui, do escritório, já Fazemos o segundo crivo. segundo. Legal. E aí, tipo, quando ela tá com muita dúvida, a gente dá uma chance para ela. Fala, "Não, vamos deixar ela 40 dias com a maleta e aí a gente decide se a gente vai continuar. Pra ver. Que a gente descobre nos 40 dias. Se Em a pessoa- 40 dias você já consegue identificar. Isso. E Se é a o quê? pessoa É vai dar pro venda. Na negócio- verdade, É venda. basicamente é venda. Chegou 40 dias, você não vendeu nada. Venda. Entendi. O primeiro 40 dias, eu já tenho uma análise dela daqui a 6 meses. Do que ela vai, Do que vai vai acontecer com ela. acontecer com ela. Que bacana. Entendeu? Até porque você é uma vendedora, né? Então, você reconhece, vamos dizer assim, porque a questão da venda, ela exige, vamos falar, 2 grandes habilidades. É a da comunicação, É a né? comunicação. Mas ela também exige uma persistência. Você tem que ser uma pessoa que queira um resultado. Isso. Também Né? depende. Porque se também ficar só na comunicação, eu falo que o vendedor comunicador, ele perde a venda, mas ele não perde o relacionamento com o cliente. E às vezes você tem que vender, né? Então ele tem que ser uma pessoa também que busque resultado. E, assim, quando elas começam a ver resultado, elas querem mais e mais e mais. Entendeu? Se sente bacana. motivada. Se sente motivada. Então, a gente tem um limite de pôr na maleta. E as Passou áreas... 3 meses, já tá vendo que já tem mais potencial, a gente aumenta mais um pouquinho. Ah, assim entendi. Daí você vai. sucessivamente. Gradativamente. E a Zari, ela tem vamos falar, um projeto vamos falar, de desenvolvimento dessas revendedoras para cada vez mais elas se profissionalizarem, porque pelo que você me narrou, você faz a captação dessas revendedoras, né? Sim. Então, não necessariamente não vem, às vezes não teve experiência em relação a esse mercado, mas a Zara, ela se preocupa em fazer esse preparo, até porque elas vão falar em nome da empresa, né? Como que Isso. vocês trabalham isso? Então, agora a gente vai começar com os treinamentos, né? Porque tem umas que já vêm das vendas. Tem umas que já é fora da curva, que falamos, né? Uhum. E tem umas que, é o que eu te falo, que a gente identifica pela entrevista, que ela é uma boa vendedora, só precisa ser um pouquinho mais lapidada. E aí agora a gente vai entrar com os treinamentos de venda para elas, entendeu? Para elas se capacitar melhor ainda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que vender é para qualquer um? Não, muito difícil vender. Não é fácil. Porque tem uns que você tem que usar o poder do convencimento, né? Não, aí já tô falando até de uma venda mais elaborada, né? Eu falo mesmo porque eu vejo assim, às vezes a pessoa ela é muito técnica, né? Tem gente, por exemplo, falo no mundo jurídico, por exemplo. Um advogado, ele só vai se dar bem se ele for um bom vendedor, se ele souber vender. Não adianta você ser muito técnico, muito Não. bom. Se você não sabe Eu levei isso na conversar cara. com o pessoal, não vai dar certo. E muita gente se engana com o ramo da advocacia, por exemplo. Não sei, né? O seu é bem diferente, mas a pessoa se engana porque ela sai da faculdade achando o seguinte: olha, eu sei todas as leis, eu decorei todos os artigos, súmulas, jurisprudência. E aí ela abre um escritório, coloca uma placona lá na frente com o nome, com a OAB dela e percebe que as coisas não acontecem, né? Porque é bem diferente de você ter o conhecimento. A venda é algo, eu costumo até dizer que o vendedor, não vou dizer que ele nasce pronto, mas quem tem o dom para a venda, ele já tem uma desenvoltura que ele não pode ter vergonha, já começa por aí.
Então, Não eu pode. fui E às descobrir vezes- isso e às vezes depois um de 40 empurrão- anos da vida. Você? Eu não Por tenho quê? vergonha na cara. Maria, como que foi Sem o teu? Conta pra vergonha. nós aí. Mas é verdade. Como eu é que tive você que descobriu? descobrir que eu não tinha vergonha na cara. Por isso que hoje eu sou essa profissional. Senão, Que bacana. é o que você falou. Eu vendo, eu falo que o meu trabalho é produtos também. E vamos falar agora para Exato, geral, essa sim. pergunta para geral. O que vocês atribuem como a maior dificuldade? Por que vender é difícil para a Na- maior parte das pessoas? Na A minha sua visão. área, na minha área, eu tô falando, é que nem a área do Fabiano. Foi porque eu era muito técnica. Aí uma pessoa falou para mim, falou assim, Maria, sabe qual é o seu problema? Você é muito técnica, você tem um conhecimento muito grande. Aí você acaba até se perdendo para falar com as pessoas. Comece a falar com uma pessoa que nem vai falar com uma criança. Perfeito. O dia que você convencer uma criança, você vai convencer um adulto. Então eu faço isso. Eu treino isso nas minhas filhas, que é pequenininha, do meio. Eu treinava com elas para mim começar a vender meus produtos. É assim. Exato. Porque a pessoa, eu vejo assim, o cliente quando ele vai te contratar, falar no nosso caso lá, por exemplo, ele não quer saber de súmula ou jurisprudência, ele quer saber o seguinte, Ele quer viu? saber se você resolve. Vai resolver o meu problema? Ele quer É saber se isso. você vai resolver o problema. De tudo que você vai falar pra ele, no meu caso, de tudo que eu falar, ele vai falar, doutor, o que eu quero saber é o seguinte, vai resolver? Vai dar certo? É essa palavra que ele quer. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu falei para ele sobre processo, sobre procedimento, sobre norma, vou entrar com pedido, vou fazer uma liminar, vou falar com o juiz, vou fazer uma sustentação oral, vou despachar lá em São Paulo. Não adianta falar nada disso. Não adianta falar nada disso. É Então, resultado. venda é um negócio totalmente Resultado. diferente. E é bacana, né? Porque a venda, ela é mágica, mas precisa de uma técnica, precisa mesmo do treinamento, viu? Você acertou em cheio. Eu acredito Não é assim, para qualquer um, eu acho. E depois vem a confiança, né? Eu falo É. pra vocês que a confiança, que nem meus clientes. Meus clientes mandam mensagem, Maria, eu preciso de tal coisa. Eles nem me perguntam mais quanto que eu cobro. Eles falam, você faz? Então, Sim, você resolve? eu, Isso, eu explico. Então tá bom. Faz pra Porque gente. é o elemento confiança, hoje ele é artigo de raridade, né? Eu falo que é um valor, tipo diamante mesmo. Exata, principalmente nas empresas que prestam serviço. Produto é mais fácil de você, né, verificar. Agora, serviço, É difícil. o elemento confiança, ele é primordial. Então, quem de fato zelar por essa confiança, com certeza é uma vantagem ultra mega competitiva no mercado, né? E eu, assim, em relação à comunicação, voltando um pouquinho, e eu vou falar por mim, eu era essa pessoa técnica, né? Eu era essa advogada que achou eu dominava mesmo. Eu falo que no primeiro ano de advocacia eu fazia recurso para outros advogados. Então, mas só que não adianta você dominar. Um dia ele falou assim para mim, Não meu adianta você amor, dominar não adianta você dominar se você não tem para quem vender. vender. Se você não vender, Você não vai vender adianta. para quem, bem? Adianta você fazer a melhor semi-joias do mundo e não ter quem vende ou você mesmo não vender? É. Não tem adianta como. nada. Você fala, nossa, eu descobri o ouro aqui, mas eu não tenho para quem vender, então você não descobriu o quê? Nada. Não é essa que é a verdade. verdade. Eu tenho que ter um conhecimento e saber como é que eu vou vender e para quem eu vou vender. Porque é isso que eu falava para ela. Você é muito técnica, só que o problema que é... Qual é o problema da pessoa que ela é muito técnica? Aí vou falar agora com você que é vendedor e que é técnico. As pessoas não compram técnica, as pessoas só compram resultado. Ela compra a solução. Ela quer saber o seguinte, viu? Eu vou colocar esse bracelete, vai ficar bom em mim? Vai. Ela não quer saber como foi feito, se é banhado uma vez, 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes. Não é isso que ela quer saber. Ela quer saber, viu? Vai ficar legal? Vai. Então eu compro. É isso que as pessoas compram. E quem é muito técnico, às vezes não se preocupa com isso. Eles se preocupam em falar para a pessoa como que ela vai fazer, quando que ela vai dar entrada, porque a lei, olha, se você olhar o artigo 340 do CPC, ele fala que eu tenho que dar entrada em até 15 dias, mas olha, e no 11º dia eu já dei entrada. O cliente não quer saber Ele não disso. vai entender nada. Detalhes. Nem entendeu. E eu, assim, a minha virada de chave para comunicação foi quando eu entendi que essa técnica também, ela tem um apego do perfeccionismo. Então, a gente se apega à técnica. Nossa, eu tinha um amor pela técnica. Como que eu não vou falar pela técnica? Eu tenho que falar como que faz uma sustentação, eu tenho que falar como que se faz uma audiência, como que eu não vou explicar para o cliente o ritmo do processo? Ele falava assim, mas o cliente não quer saber disso, Eles não criatura. entendem. E não é isso que ele quer saber. Não, eles Só não que o entendem. que E eu não entende entendia, também. que eu estava apegada, era um apego. E, na verdade, quando eu queria estabelecer um relacionamento com o cliente, eu teria que desapegar.
E ao você fazer isso, existe um processo que até hoje a gente estava vindo conversando. Esse perfeccionismo, esse apego, ele traz a questão de você ter razão. Então, o cliente que não me escutava, ele, para mim, ele estava me afrontando. Como que ele vai me contratar e não vai me escutar? Ele está me afrontando. Sendo que Então, eu profissional queria... sou eu. A profissional sou eu, né? Então, eu não gostava de ser questionada. Um dia me caiu a ficha, e na verdade foi um curso que eu fiz, e lá foi me trabalhada a questão da razão. Quando você quer ganhar dinheiro, você tem que deixar de querer ter razão. Então você não quer ter é que o razão ou ser cliente feliz? tem sempre razão. Você quer ter razão ou ganhar Você tem dinheiro? que entender as razões do cliente. Então, deixa a sua razão de lado e vamos a ver o que o cliente quer como razão. E a razão do cliente é isso que ele colocou. É. Ele quer solução. Ele quer saber o seguinte: você vai entregar isso aqui que eu tô precisando? Você vai resolver? Ele tá pedindo 10 mil, eu não quero pagar nada. Ou no máximo 2. E Você consegue? Ah, consigo. Deixa comigo. 10 mil você não vai pagar, mas não consegue diminuir esse valor. É isso Entendeu? que ele quer saber. É isso que ele quer saber. É. Agora, como que você vai fazer? Se é papel, se é documento, o que você vai Se é pedir pra ele é jurisprudência, se outra não é. coisa. Se é jurisprudência ou não. Gente, eu ainda É. tinha paciência, ainda porque eu era professora, né? Então eu tinha paciência de explicar a jurisprudência. Eu só ficava assim. Eu saía de mim, literalmente. Eles saíam da minha sala e iam na sala do Fabiano. Não entendi nada que ela falou. Doutor, o senhor não pode resolver meu problema? Mal sabia que o problema, quem ia resolver, o problema é eu que ia resolver. Porque ele ia pegar o contrato e ir lá na minha sala, meu amor, pode fazer a inicial dele, a defesa dele. Só que, comercialmente falando, eu não valia nada. Literalmente. É porque o comercial é uma área diferente, né? Por isso que eu falo, as grandes empresas já sacaram isso. A gente estava vindo no carro e conversando, né? As grandes empresas já sacaram isso. Tem o departamento comercial, o departamento de pós-venda, o departamento de assistência técnica, o departamento de... São criados departamentos. Por quê? Porque não dá. Uma pessoa muito boa no comercial, ela não é muito boa na técnica. É. E uma pessoa que é muito técnica, não posso exigir dela que ela seja boa no comercial. Que são coisas que eu acredito que não bate. Não bate. Infelizmente, né? Eu gostaria que batesse, né, Maria? Tem, sim. Mas não dá. Se você é muito técnico, você peca no comercial. É. Porque o comercial, muitas vezes, você tem que... Eu não digo falar o que o cliente quer ouvir, mas você tem que mais ouvir do que falar. E a pessoa que é muito técnica, ela quer muito mais explicar do que realmente ouvir. Aí foi exatamente exercício, né? Esse treino. Hoje, por exemplo, a hora que eu aplico a minha comunicação, ela dá bem alta. Até pela função que hoje eu exerço. Hoje eu não opero mais tanto, né? Então, automaticamente, isso exigiu de mim treinar outras habilidades. Mas não é também todo mundo que está disposto a isso, né? Então, é um desafio mesmo, porque você tem que lutar diariamente contra a sua, vamos falar, sua natureza. Mas quando você entende que você tem objetivos a ser alcançados. Aí que é a importância do gestor, que eu falo, dele perceber as habilidades de cada um e colocar cada um dentro daquilo que ele pode oferecer melhor. E se ele está numa função que aquilo ali propriamente não é o melhor dele, ele tem 2 caminhos. Ou mudar, né? Ou, de fato, entender, não, eu quero ficar aqui, mesmo eu não tendo, eu vou me desenvolver. Que daí acho que é o caminho da empresa proporcionar esse desenvolvimento. Mas isso dentro de que as pessoas, de fato, queiram. Eu falo que você pode ensinar muita coisa, mas boa vontade, disposição, você não tem como ensinar isso para alguém, né? Então, eu acredito que a dificuldade de comunicar, de venda, ela está muito atrelada à escuta em relação ao outro. A hora que a gente aprende a escutar. E não aquela escutar, né? Que você fica falando e eu vou pensando, vou pegar o que você falou de errado para eu bater em cima. Isso não é escuta, você está pegando argumento do outro para falar a sua fala, né? Mas escuta é outra coisa. É, de fato, você silenciar a sua mente barulhenta, ou seja, deixar o seu ego, deixar de ter razão, de ter a resposta para tudo, deixar de ter o controle, para ir, de fato, abaixar e dar a oportunidade do outro florescer. Então, hoje a gente até fala dentro da nossa equipe. Eu tenho pessoas muito melhores que eu em muitas coisas. Muitas.
Eu tenho uma controle lá que ela pensa uma mulher organizada. É planilha para tudo quanto é lado. É tipo assim, é uma coisa assim Ah, surreal. E gosta, e ela E gosta. gosta, E ela né? fica olhando aquilo e fala, meu Deus. Eu sou organizada, mas ela me supera assim há anos-luz. Ah lá, eu também. é, Entende? organizada. Só que eu sei lidar com o cliente. E lá eu tenho pessoas que têm um pouco mais de dificuldade. Isso tira. Eu também sou assim, eu não sou organizada. Mas no comercial, Então, aí é o que eu falo lá, lá o meu time, eles falam, né, que eu sou muito desorganizado. Eu falo, gente, fica tranquilo, me garanto nas vendas. Fechar contrato, você pode deixar comigo, o resto vocês tomam conta aí. Vai organizando, vai fazendo planilha, vai me ajudando, vai é o que eu montando falo pra aí. menina lá da clínica. Falei assim, ó, minha Uhum. filha, ó, organiza aí, marca aí, anota na agenda, depois você me passa o que eu tenho que fazer de acerto. Porque isso E- daí não é comigo. Exato. Eu sou na parte de venda comercial, treinamento, correr pra fora. Porque cada um tem uma habilidade, é isso que a gente precisa entender. E olha que interessante, né? Um dia eu cheguei perto dessa moça que faz o controle para nós lá, chama Patrícia. E eu fiquei olhando, ela trabalhando lá no nosso escritório, todos os computadores têm 2 telas, né? 2 telas e vários pontinhos de várias abas abertas. Eu falei, Paty, como é que você consegue abrir tantas páginas? Eu, para abrir uma só, já dá trabalho. Ela falou, não, é melhor, porque eu abro aqui, daqui eu já jogo aqui, eu já jogo aqui, já E ponho esses dias eu nessa já cheguei na planilha. área de trabalho dela, tinha um tablet. Então, 2 telas e a terceira aqui. Eu falei, nossa, daqui a pouco você vai ter uma sala de monitoramento, uma tela. Mas é legal. Mas é porque habilidade. É, habilidade. Consegue dar destreza. Cada um tem uma habilidade e lá nós buscamos entender isso. Olha, vamos pegar o que é que você tem de melhor e explorar isso. Porque não adianta eu querer tirar leite de pedra. É. Se a pessoa é, por exemplo, eu falei, se eu fosse empregado, acho que eu seria demitido na minha própria empresa. Eu já falei, se eu fosse Já empregado aqui, vocês tinham me mandado embora já. Porque vocês não querem valorizar outras coisas e a gente tem que valorizar também. Não é porque eu não sou bom em planilha que eu não sou bom em mais nada. E não é porque eu sou bom em venda que eu tenho que achar que eu posso fazer tudo. Por isso que hoje existe a segmentação. Olha, no que você é bom? Ah, eu sou bom com planilha. Excel, por exemplo. Eu olho o Excel, é a mesma coisa que se eu estivesse olhando um negócio em inglês. Eu não consigo entender. Você é bom em Excel ou não? 2. Não. 3, então, tá vendo? Tem gente Eu que é sou bom só na do operacional. Nossa, minha filha fala, mãe, faz É. uma planilha. Gente, eu não sei fazer planilha. Não manda Então. eu fazer planilha. Não manda eu organizar nada. Só que é interessante, você pode prestar atenção. Quem é muito técnico, você fala pra ele assim, viu? Cara, pega o telefone e liga. Não, eu vou mandar um e-mail. Mas, viu? Às vezes, uma conversa aqui, eu evito 50 e-mails de uma pessoa, você concorda? Concordo. É uma ligação, viu? Ó, faz Já assim, fala assim, direto. assim, que é isso. Eu já falo, já resolve. Não, quem é técnico, não, mas é bom eu mandar escrito, porque já fica fica registrado. É. Pô, mas registrado uma coisa que você tá mandando e o outro você nem sabe se ele tá entendendo. Então, quem é do comercial tem essa divergência, né? É bacana, viu? É, e é um conflito interno. Tem, Nossa, às vezes tem. Eu sei em mim que é um conflito. eu só posso dizer uma coisa, Maria. Se eu fosse empregado, eu já estaria demitido da Por minha isso que eu própria não empresa. parei, né? Aí eu já achei a razão. Tá certo. O desafio é esse, aproveitar as habilidades e extrair o melhor. Porque se a gente focar no negativo, todos temos, né? Temos. Então, acho que extrair o melhor da equipe, construir mesmo esse ambiente agregador, potencializador das qualidades, eu acho que é o nosso desafio que está aí, né? Vamos dizer assim, nos encabeçadores da organização, né? Da alta gestão. A gente vai partir agora para as considerações finais. Então, eu comecei com uma frase, né? Nada é o que é até que você atribui um significado. O que a gente pode, então, colocar como significado do ato de empreender? Para Carol. Ai, agora, o ato de empreender Baseado em tudo que a gente conversou, na sua própria história. é desafiador, né? Posso falar que é desafiador, mas é gratificante quando a gente faz o que amamos. Muito bom. Muito bonito. Gostei. É isso aí. Gostei. Ela falou, é verdade. Se você não amar o trabalho que você realiza, você vai só tá na primeira página, na segunda você não vai mais. Para você, Maria. Ai, desafiador. Muito desafiador. É desafios todos os dias. Não é fácil. É um processo que você tem que respeitar.
E que você sabe que seus objetivos você vai alcançar, mas tem que ter paciência, destreza e trabalhar corretamente. Mas é desafiador mesmo, isso eu falo. Você, querido doutor, o que É. significa o ato de empreender? Eu não trabalho, eu me divirto. Eu Apesar ainda vou que é isso falar mesmo, isso. viu? Trabalho, eu me divirto. Você sabe que negócio interessante? Porque eu vou te falar da Mas você já advocacia. fez um desafio lá atrás. Já fiz, Ou no mas começo, né? mas no começo foi muito desafiador, sim. Eu daqui, lá na frente, eu também vou falar. Mas você sabe por que eu falo que eu me divirto? Eu vejo lá assim, quanto mais, ou quanto maior o problema que a pessoa vem, quanto mais complexo, mais eu gosto. Isso me motiva, isso me atrai. É interessante, né? Até porque teve uma advogada que trabalhou com a gente no início, lá pelo ano de 2015, mais ou menos. E ela começou a trabalhar, foi um negócio interessante. Ela trabalhou uns 5, 6 meses, depois ela chegou em mim e falou: doutor, eu não vou trabalhar mais aqui na advocacia, não. Eu falei: não, por quê? E depois eu fui entender que tem várias e várias pessoas que se formam e não conseguem advogar. E olha que interessante. Aí eu falei para ela: mas por quê, doutora? Ela falou: é muito problema. É só problema, as pessoas só vêm com problema. Eu falei: mas advogar é isso. Eu falei: advogar é como um médico fala: nossa, o pessoal só chega aqui doente. Advogar é resolver problema das pessoas. Eu falei, então, só que interessante, às vezes a pessoa é movida, o profissional, ele é movido achando que vai ganhar dinheiro, que é fácil, que é tranquilo, e quando ele vai para o escritório de advocacia, ele vê que é uma labuta interna. A gente briga com o juiz, briga com o promotor, briga com o nosso cliente, briga entre nós advogado, briga, vai no servidor lá do INSS, briga também. É o dia todo assim. Só que faz parte do jogo, faz parte da profissão que eu escolhi, né? E isso para mim é maravilhoso. Agora, empreender realmente, eu confesso que eu vou concordar com vocês. É um grande desafio. Não sei se é para todo mundo, porque precisa ter vontade, precisa ter coragem, precisa ter garra, não pode ter medo, precisa ser destemido e assim, e acreditar que vai dar certo, mesmo sem saber se vai. Saber. Eu não sei se vai. A única coisa que eu sei é amanhã eu tenho boleto para pagar. E depois de amanhã também. E depois também. E depois também. E depois também. E eu tenho que acreditar que vai dar certo e que é possível. Talvez seja por isso que a gente percebe também que mais de 70%, 80% das empresas fecham em menos de 2 anos. 50% já fecha no primeiro ano, depois no segundo ano só para 80%, mas aquelas que resistem vão longe, porque na verdade é vendido muita facilidade, como se fosse, não, abre uma empresa que você vai ganhar dinheiro, vai resolver seus problemas, eu vou montar um negócio aqui. Pelo contrário. E já começo a ganhar dinheiro e na verdade não é nada disso. Pelo contrário. Empreender, ele está mais interligado àquilo que você falou, que é criar soluções e ajudar outras pessoas a prosperar também de alguma maneira, seja através do seu produto ou do seu serviço, mas é uma coisa que leva tempo, né? Então eu tenho um tempo. Uma árvore não é plantada hoje e começa a dar o fruto para você colher amanhã, Isso. né? Então eu penso nisso. Empreender é bacana e dá certo, mas olha, tem que suar a camisa e tem que ter muita persistência. Isso é verdade. Exatamente. Para mim, o significado, vamos dizer, as qualidades que esse empreendedor tem que desenvolver é a sede de crescimento. O dia que você fala assim, não, onde eu cheguei tá bom, não é empreendedor, é qualquer outra coisa. Empresário, sei lá, tem um CNPJ, é qualquer outra coisa. Então, empreender, você tem que ser, eu falo, sedento por crescer. E quando você é sedento, você quer beber da fonte. Então, os desafios você encara como oportunidades, né? Até tem um jargão também, é nas crises que os empreendedores se reinventam, exatamente por essa sede de crescer. E a segunda grande habilidade que eu acredito que o empreendedor tem que ter é a capacidade de influenciar pessoas. E vamos falar do sentido bem amplo mesmo. Influenciar pessoas. Então, é o seu cliente interno, quem está ali no dia a dia com você, e o seu cliente externo, né? Aquele destinatário do produto ou serviço. Então, eu acredito que a hora que a gente pegar esses dois pratinhos e equilibrar, com certeza a gente pode falar: sou empreendedora, empreendo com muita garra,
mas com certeza tô no caminho da prosperidade. É isso. É isso aí. Agradeço, Carol, por ter participado. Eu que agradeço o convite de vocês terem me convidado. Falar um pouquinho, né, da empresa da Zari Semijoia, que é um presente que eu recebo de vocês, mais um presente de apresentar o meu serviço, né, e mostrar um pouco, né, da minha trajetória, porque você que está aí atrás das nossas câmeras, tá aí em casa, destemido, mas quem sabe você pode procurar a Zari e conseguir um sonho, né, de ter uma renda extra. A Zari está aqui para construir junto com vocês. E você Que ganha bacana, parabéns, uma né? renda extra e uma história inspiradora dessa CEO e também que leva aí para sua missão, para sua visão, para o propósito da sua empresa de dar, eu posso dizer, perspectiva de vida Divina. para às vezes as pessoas que às Na vezes verdade, nem enxergam, né? Transformar a vida das pessoas, né? Isso é maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Carol, a gente tem um ritual de finalização, a gente faz o nosso match marcha, tá? Então a gente vai direcionar ali na câmera. E vamos contar 1, 2, 3, a gente fala match marcha, certo? Certo. Ó o copo aí, ó. Deixa o copo aí. Pronto? 1, 2, 3 e match Match marcha! marcha!